Hoje, eu quero rezar com você que carrega no coração uma preocupação que quase ninguém vê. Você sorri por fora, tenta seguir a rotina, tenta parecer forte, mas por dentro existe uma súplica que não se cala. Uma súplica pelos seus filhos. Talvez eles ainda sejam pequenos. Talvez já tenham crescido. Talvez morem com você. Talvez estejam longe. Talvez estejam perto do seu corpo, mas longe do seu coração, longe da fé, longe da paz, longe do caminho de Deus. E você sente isso, porque o coração de quem ama um filho nunca descansa de verdade. Mesmo quando tudo parece estar em silêncio, por dentro existe vigilância, existe medo, existe intercessão, existe uma batalha invisível acontecendo todos os dias. E por isso, neste momento, eu quero te pedir algo muito simples. Não ouça esta oração apenas como mais um vídeo. Reze comigo de verdade. Coloque agora, diante de Nossa Senhora, o nome dos seus filhos. Se você é pai, se você é mãe, se você é avó, se você carrega no peito amor por uma alma que nasceu de você ou foi confiada a você, então permaneça aqui até o fim. Porque hoje nós vamos clamar a Mãe do Céu. Hoje nós vamos colocar nossos filhos debaixo do manto da Virgem Maria. Hoje nós vamos pedir que a Mãe Santíssima vá à frente deles, onde nossos braços não alcançam, onde nossa palavra não entra, onde nosso cuidado humano já não consegue tocar. Respire fundo por um instante, acalme o seu coração, feche os seus olhos, se puder, e comece a dizer, aí do seu lugar, com fé: Mãe Santíssima, Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra, eu me coloco agora diante da tua presença com o coração apertado, mas cheio de confiança. Eu venho como filho, eu venho como filha, eu venho como alguém que sabe que sozinho não consegue proteger quem ama como gostaria. Eu venho como alguém que já chorou em silêncio, que já se preocupou sem dormir, que já entregou 1000 vezes a mesma dor a Deus e que hoje, mais uma vez, decide não desistir. Mãe querida, eu te entrego os meus filhos, te entrego o corpo deles, te entrego a mente deles, te entrego o coração deles, te entrego os caminhos deles, te entrego o passado, o presente e o futuro deles. Coloca, Senhora, tuas mãos santíssimas sobre cada filho representado nesta oração. Sobre os filhos pequenos, coloca teu cuidado. Sobre os filhos adolescentes, coloca teu discernimento. Sobre os filhos adultos, coloca a tua direção. Sobre os filhos perdidos, coloca a tua luz. Sobre os filhos feridos, coloca teu bálsamo. Sobre os filhos rebeldes, coloca a tua paciência. Sobre os filhos afastados de Deus, coloca a tua voz mansa, que chama de volta. Ó Maria, passa à frente dos meus filhos. Passa à frente quando eu não puder estar com eles. Passa à frente nas amizades que eles escolhem. Passa à frente nos lugares onde eles entram. Passa à frente nas conversas que eles têm escondido de mim. Passa à frente nas decisões que eles tomam sem me contar. Passa à frente nos perigos que eu não enxergo. Passa à frente nas ciladas do mundo. Passa à frente diante de todo o mal visível e invisível. Nossa Senhora, eu te suplico. Protege os meus filhos agora. Se existe alguma seta lançada contra eles, quebra. Se existe alguma influência maligna rondando a vida deles, afasta. Se existe alguma amizade que os arrasta para o erro, desfaz. Se existe alguma escuridão tentando entrar na mente deles, ilumina. Se existe alguma dor escondida que eles não conseguem expressar, cura. Se existe alguma revolta dentro deles, acalma. Se existe alguma prisão espiritual, liberta. Ó Mãe, visita os pensamentos dos meus filhos. Livra-os das mentiras deste mundo. Livra-os da confusão. Livra-os da ansiedade sem nome. Livra-os do vazio que parece não passar. Livra-os da necessidade de aprovação. Livra-os daquilo que destrói a pureza da alma. Livra-os dos vícios, das companhias erradas,
dos impulsos perigosos, dos caminhos tortos e das decisões precipitadas. Mãe de Jesus, cobre meus filhos com teu manto sagrado. Que esse manto seja escudo na batalha. Que esse manto seja abrigo nos dias maus. Que esse manto seja descanso quando eles estiverem cansados. Que esse manto seja proteção quando não houver ninguém por perto. Que esse manto seja sinal da tua presença quando eles se sentirem sozinhos. Como está escrito em Salmo 91, versículos 1 e 2. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Senhor, eu proclamo essa palavra sobre os meus filhos, que eles habitem sob a tua proteção, que eles morem à tua sombra, que eles sejam guardados pelo teu poder, que eles encontrem em ti refúgio, fortaleza e direção. E como está escrito em Isaías 49, versículo 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do filho do seu ventre? Mesmo que ela se esquecesse, eu não me esqueceria de ti. Meu Deus, se o Senhor não se esquece, então eu descanso. Se o Senhor vê os meus filhos, então eu descanso. Se a Virgem Maria intercede por eles, então eu descanso. Se o céu se move em favor daqueles que eu amo, então eu não vou me entregar ao desespero. Nossa Senhora, eu te entrego também os filhos que mudaram, aqueles que antes eram dóceis e hoje estão frios, aqueles que antes rezavam e hoje já não querem saber de Deus, aqueles que antes ouviam e hoje só respondem com dureza, aqueles que carregam dores que nem conseguem explicar, aqueles que foram feridos por traumas, decepções, pecados, perdas, rejeições ou escolhas erradas. Mãe das dores, visita os filhos que sofrem por dentro e não conseguem dizer. Visita os filhos que se fecharam, visita os filhos que andam irritados, visita os filhos que escondem lágrimas atrás do silêncio, visita os filhos que estão se perdendo aos poucos e ninguém percebeu ainda. Vai ao encontro deles, Maria. Toca onde eu não posso tocar. Alcança o que eu não posso alcançar. Vê o que eu não consigo ver. Escuta o que eles não me contam. Entra com teu amor de mãe onde a minha presença já não entra. E se neste momento existe aqui alguém rezando por um filho afastado, eu quero unir minha voz à dessa pessoa agora. Nossa Senhora, traz de volta o filho que se perdeu. Traz de volta o filho que se afastou da oração. Traz de volta o filho que foi seduzido pelo mundo. Traz de volta o filho que se endureceu. Traz de volta o filho que já não acredita. Traz de volta o filho que se tornou irreconhecível aos olhos da própria família. Que ele volte. Que ela volte. Que volte para casa. Que volte para a fé. Que volte para a verdade. Que volte para a vida de Deus. E se houver nesta oração uma mãe cansada, uma mãe esgotada, uma mãe chorando escondida, uma mãe que sente culpa, uma mãe que se pergunta onde errou, uma mãe que já tentou de tudo. Nossa Senhora, abraça essa mãe agora. Diz ao coração dela que ela não está sozinha. Diz ao coração dela que o céu está vendo suas lágrimas. Diz ao coração dela que nenhuma oração feita com amor se perde. Diz ao coração dela que o tempo de Deus não falha. Diz ao coração dela que ainda há esperança. Maria, passa à frente da educação dos meus filhos. Passa à frente da saúde dos meus filhos. Passa à frente das emoções dos meus filhos. Passa à frente da vida espiritual dos meus filhos. Passa à frente dos relacionamentos dos meus filhos. Passa à frente dos estudos, do trabalho, das escolhas, dos sonhos e do futuro dos meus filhos. Que eles não sejam guiados pelo orgulho, que eles não sejam dominados pela carne, que eles não sejam enganados pelo inimigo, que eles não se curvem diante do pecado, que eles não se acostumem com aquilo que entristece o coração de Deus. Mãe Puríssima, ensina meus filhos a amar o que é santo. Ensina meus filhos a ter temor de Deus.
Ensina meus filhos a reconhecer a voz do Espírito Santo. Ensina meus filhos a rejeitar o mal. Ensina meus filhos a escolher a verdade, mesmo quando for difícil. Ensina meus filhos a se levantarem quando caírem. Ensina meus filhos a não desistirem do céu. Como está escrito em Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Senhor, eu tomo posse desta promessa. Mesmo que hoje eu veja demora, eu tomo posse desta promessa. Mesmo que hoje eu veja distância, eu tomo posse desta promessa. Mesmo que hoje eu veja rebeldia, eu tomo posse desta promessa. O que foi semeado em Deus não será perdido. A verdade plantada em amor não será esquecida. A oração de uma casa que clama não será ignorada. Ó Virgem Santíssima, pisa na cabeça da serpente. Pisa em todo o mal que rodeia meus filhos. Pisa em toda a armadilha espiritual. Pisa em toda obra contrária. Pisa em toda mentira, em toda sedução, em toda sombra de morte, em toda opressão, em todo engano e em toda força que tenta afastá-los do propósito de Deus. E leva os meus filhos para mais perto de Jesus. Porque no fim de tudo, mãe querida, é isso o que eu mais te peço. Não apenas proteção para esta vida, mas salvação eterna para a alma deles. Que meus filhos conheçam Jesus de verdade. Que meus filhos amem Jesus de verdade. Que meus filhos sirvam Jesus de verdade. Que meus filhos não tenham apenas religião, mas encontro. Que meus filhos não tenham apenas costume, mas conversão. Que meus filhos não tenham apenas aparência de fé, mas intimidade com Deus. Maria, conduz meus filhos ao teu Filho. Conduz meus filhos à cruz. Conduz meus filhos à Eucaristia. Conduz meus filhos à confissão. Conduz meus filhos à santidade. E se algum deles estiver agora vivendo o que eu não sei, chorando o que eu não vi, lutando contra algo que eu nem imagino, então vai até ele, mãe. Vai até ela, mãe. E faz o que só uma mãe do céu pode fazer. Sopra a paz onde houver tormenta. Sopra a luz onde houver escuridão. Sopra a força onde houver fraqueza. Sopra arrependimento onde houver pecado. Sopra a esperança onde houver desânimo. Sopra a vida onde houver morte interior. Agora, eu quero que você repita comigo, com toda a sua fé. Nossa Senhora, eu consagro meus filhos ao teu imaculado coração. Guarda-os, protege-os, livra-os, conduze-os, corrige-os, fortalece-os, purifica-os, restaura-os e leva-os para mais perto de Jesus, hoje e sempre. Eu renuncio ao medo que paralisa. Eu renuncio ao desespero. Eu renuncio à angústia que tira a paz. Eu renuncio às mentiras do inimigo que dizem que não há mais jeito. Eu renuncio a toda desesperança. E escolho confiar. Escolho orar. Escolho esperar. Escolho perseverar. Escolho acreditar que a mão de Deus está agindo, mesmo quando meus olhos ainda não conseguem ver. Nossa Senhora, protege meus filhos agora, neste dia, nesta noite, nesta casa, neste caminho, neste tempo da vida deles. Agora. Amém. 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 E se esta oração falou com a sua alma, escreva nos comentários apenas isso. Mãe do céu, protege meus filhos. E se você está rezando por um filho em especial, escreva também o primeiro nome dele. Nós vamos transformar este vídeo em uma grande corrente de oração. Permaneça em oração. E não saia daqui sem entregar mais uma vez seus filhos à Virgem Maria. Porque quando uma mãe reza, quando um pai reza, quando uma família clama com fé, o céu se move. Agora continue em oração comigo no próximo vídeo. E permaneça debaixo da proteção de Nossa Senhora.